Salve, salve, galerinha do vlog Vamos São Paulo. Saudações tricolores a todos. Tudo bem com vocês? Bom começo de domingo aí. Que Deus nos abençoe. Até que enfim o tricolor ganhou uma, hein? Aí sim, hein? Galerinha, vim falar a respeito do pós-jogo da partida válida pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro, na partida do retorno do segundo turno do Brasileirão, aonde o tricolor foi visitar a equipe do Botafogo do Rio de Janeiro no estádio Newton Santos, mais conhecido como Engenhão. As duas equipes começaram muito bem. Aparentemente aí nos primeiros 20 minutos, pelo que eu pude acompanhar, o São Paulo Futebol Clube foi muito bem objetivo, ofensivo, atacando bem a equipe do Botafogo. O São Paulo, que nas últimas partidas que disputou estava estudando muito os adversários e dava muitos espaços para contra-ataque, dessa vez segurou bem, neutralizou bem o meio-campo e o ataque do Botafogo. E as duas equipes jogaram muito bem ofensivamente nos 20 primeiros minutos do primeiro tempo. Até que o tricolor conseguiu ajustar a sua marcação e conseguiu neutralizar mais a equipe do Botafogo. O Reinaldo, galera, no meu ponto de vista, está assumindo o protagonismo no São Paulo Futebol Clube como nunca havia feito antes. No meu ponto de vista, o Reinaldo está jogando muito bem, está marcando bem e auxiliando muito o São Paulo no ataque. Os chutes do Reinaldo estão indo com muito perigo ao gol. Gatito Fernandes teve uma defesa aí que o Reinaldo chutou aparentemente aos 30 minutos do primeiro tempo, que acabou sendo aí uma jogada que foi para escanteio e foi uma jogada muito perigosa por parte do Reinaldo. No meu ponto de vista, o Reinaldo está melhorando bastante aí, está tendo uma certa regularidade nas partidas que vem atuando pelo tricolor, e eu estou gostando muito do futebol apresentado pelo Reinaldo pós-Copa América e depois da saída dos medalhões, assim como eu já havia dito antes em outros vídeos. E vocês? O que vocês estão achando do futebol do Reinaldo? Deixa a opinião de vocês aqui abaixo para a gente poder discutir sobre esse assunto. Galerinha, ontem foi um jogo muito leal das duas equipes. Eu gostei muito, principalmente do primeiro tempo. Foi um jogo que não teve muita paralisação, não teve muitas faltas. Aparentemente aí no primeiro tempo foi sinalizado somente 6 faltas. E o jogo foi muito corrido, de jogadas aí de contra-ataques, que o São Paulo teve um pouco mais de objetividade no primeiro tempo do que o Botafogo. Até que em uma jogada de linha de fundo, Jonas Toró achou o Hernanes livre dentro da área, que driblou os zagueiros e conseguiu abrir o placar para o São Paulo aos 36 minutos do primeiro tempo. Após a abertura do placar, a equipe do Botafogo acabou sentindo um pouco, recuou. O São Paulo, em vez de aproveitar as oportunidades, também acabou recuando por circunstância de estar com um resultado favorável. E se não fosse por Thiago Volpi em duas belas defesas, o São Paulo poderia ter tomado a virada logo no primeiro tempo. Até que, aos 45 minutos do primeiro tempo, João Paulo sozinho se livrou da marcação de Juan Fran, deu um chute cruzado e acabou surpreendendo aí o goleiro Thiago Volpi, que não conseguiu defender, e o jogo acabou empatado aí em 1-1 no primeiro tempo. Galerinha, aparentemente aí, após o São Paulo ter tomado o gol de empate, os jogadores visivelmente saíram aí cabisbaixos, saíram chateados. Aparentemente foi uma ducha de água fria em cima dos jogadores que estavam jogando bem, e o Cuca, como havia dito aí na sua coletiva, teve que trabalhar aí o psicológico dos jogadores no intervalo. E no retorno, no segundo tempo, as duas equipes acabaram se fechando, não atacaram tanto como haviam atacado nos primeiros 20 minutos do primeiro tempo e acabaram se defendendo demais. Até que o Cuca promoveu duas substituições. Ele colocou o Antony no lugar de Toró e colocou Everton no lugar de Hernanes. O Dani Alves, que estava atuando na ponta direita no lugar de Antony, com a entrada de Antony e a saída de Hernanes, passou a atuar no meio campo, e Everton e Antony foram aí incumbidos de trabalhar nas pontas e tentar aí ofender a defesa do Botafogo ou até mesmo arriscar algumas jogadas, mas pouco puderam fazer. O Antony até deu um chute pro gol, mas como todos sabem aí,
O chute do Antony é muito fraco mesmo, é praticamente um recuo. O Antony que visivelmente não está bem. O Antony precisa aí amargar um banco no São Paulo Futebol Clube para ver se melhora o psicológico dele. Está subindo para a cabeça realmente. O Jardine está acabando com o nosso jogador. Com essas convocações aí para a seleção pré-olímpica, ele está fudendo com o São Paulo Futebol Clube. Vocês desculpem a minha expressão, mas essa é a realidade. Ele está acabando com o São Paulo, convocando esses jogadores aí que eram da base, que atuaram com ele, que cada vez mais estão subindo para a cabeça, estão esquecendo de atuar pelo clube que eles recebem e estão dando todo o seu potencial na seleção, e quando chega no clube não estão jogando nada. Ainda falando do Antony, galerinha, no meu ponto de vista aí, comissão técnica, diretoria, presidente Leco, vocês devem dar uma punição para ele, hein? Ontem aparentemente aí foi visível por uma das câmeras que estavam registrando o jogo ontem, que ele ofendeu o atacante Pablo por ter aí o cobrado de um possível ataque que ele não distribuiu o jogo e tentou finalizar. O Antony é um moleque, cara. É um moleque, e se fosse comigo, no vestiário eu tinha metido a mão na orelha dele. Ele tem que respeitar os mais velhos, tanto por questão de educação e também por questão de hierarquia. Por mais que ele já é da base, que ele tem mais tempo no São Paulo Futebol Clube do que o Pablo, mas ele tem que respeitar o companheiro dele. Se for para se ofender, que sejam em bastidores, que sejam nos treinos ou que seja longe das câmeras. Não aparentemente ofender um companheiro de trabalho aí, como ele fez ontem, que acabou aí viralizando, a imagem já está rodando mundo afora, e o São Paulo precisa tomar aí uma providência e aparentemente dar uma punição para o jogador que não vem atuando nada, está subindo para a cabeça, e aparentemente aí ofendeu o jogador Pablo ontem por cobrá-lo de não passar a bola num ataque que o São Paulo estava num contra-ataque contra o Botafogo. Galerinha, mais uma vez eu vou pedir para vocês aí, qual a sua opinião a respeito dessa situação? Antony ter ofendido o Pablo, o que vocês acharam? Acham que ele realmente deve ter uma punição, tomar uma multa ou aparentemente ser afastado e deixá-lo no banco? Deixe mais uma vez a opinião de vocês aqui abaixo para que a gente possa estar discutindo sobre esse assunto. Galerinha, voltando a falar sobre a partida, o segundo tempo foi um segundo tempo muito ruim de ambas as partes. As duas equipes aparentemente não têm criação de jogadas. As jogadas, tanto de Botafogo quanto de São Paulo, são de chegadas à linha de fundo e cruzamento. São jogadas manjadas no futebol. O São Paulo Futebol Clube conseguiu ser pior do que a equipe do Botafogo, que estava desfalcada por circunstância de alguns jogadores que estavam afastados, e também do Diego Souza, que é o seu principal ataque aí, que não pôde atuar com o São Paulo Futebol Clube por circunstância da multa que eu havia informado no vídeo anterior. E o São Paulo não conseguiu ser mais objetivo do que o Botafogo no segundo tempo. Até que aos 40 minutos, galerinha, o técnico Cuca promoveu a terceira substituição do São Paulo Futebol Clube, retirou o Luan, que retornou à equipe aí titular e disputou a partida ao lado de Tietê no meio campo, e colocou o Igor Gomes, que aparentemente aí com 5 minutos de jogo não teve muita coisa para fazer, mas que auxiliou o São Paulo em algumas jogadas de ataque, até que aos 46 minutos do segundo tempo, numa jogada achada do São Paulo Futebol Clube, Arboleda, que estava aparentemente no ataque, deu uma bela assistência para Pablo, que conseguiu fazer um gol chorado, e o tricolor saiu aí vitorioso, conseguiu 3 pontos importantes no Engenhão, retomou aí o caminho das vitórias, e espero que retomem também a confiança. São Paulo, que se tornou aí o melhor visitante do Campeonato Brasileiro, precisa somente melhorar o seu desempenho dentro de casa. Fora de casa o São Paulo é bom, está jogando bem. Por mais que venha empatando nas últimas rodadas, estava a 4 jogos sem vencer, conseguiu vencer e aparentemente aí, até o término da rodada, havia entrado no G4. Mas precisamos aí aguardar o término da 20ª rodada para ver realmente como que vai ficar a tabela de classificação. Galerinha, durante a semana eu acabei notando aí nas redes sociais, muitas pessoas estão criticando o treinador Cuca, mas aparentemente o plantel que está sendo oferecido para o Cuca poder trabalhar não é um dos melhores.
Novamente aí Alexandre Pato voltou ao DM. Vamos ter que aguardar aí essa semana para ver se mais algum jogador vai sentir. E infelizmente a culpa não é do treinador Cuca, galera. Nós temos que entender que não adianta pedir a cabeça do treinador, sendo que ele não está com o elenco principal para poder disputar. Ele está tendo sempre desfalques por circunstância de convocações para seleções principal e olímpica, e jogadores que estão aí desfalcando o tricolor por circunstância de estar no DM. Então, vamos ter um pouquinho mais de paciência com o treinador. Ele está pisando na bola, está precisando ditar aí um ritmo melhor de jogo do São Paulo Futebol Clube, aparentemente melhorar e dar um padrão melhor para o São Paulo, mas para isso ele vai ter que ter aí sequência com o time principal e também poder atuar com todos os jogadores. Então, no meu ponto de vista, acho que a gente deve ter um pouquinho mais de paciência com o treinador. Galera, muito obrigado aí a você que está acompanhando esse vídeo até o final. Essas foram as informações referentes ao pós-jogo da 20ª rodada do Brasileirão, aonde o tricolor visitou o Botafogo e saiu vitorioso. A você que ainda não é inscrito no vlog Vamos São Paulo, por gentileza, nos dê uma forcinha se inscrevendo aqui no nosso canal. Ative o sininho para que você possa receber as informações e notícias do São Paulo Futebol Clube sempre que eu estiver postando aqui no nosso canal. Deixe o seu like, pois ele é muito importante e fortalece bastante o canal Vlog Vamos São Paulo e também auxilia para que outros usuários possam ter um parâmetro a respeito do conteúdo divulgado aqui no YouTube. Deixe também um comentário em forma de um elogio, crítica ou até mesmo uma sugestão, pois nós aqui do Vlog Vamos São Paulo sempre gostamos de saber e também de estar avaliando a informação que vocês estão recebendo e também saber se está chegando com um bom agrado para vocês ou não. Compartilhe as informações aqui do Vlog Vamos São Paulo para que outros amigos tricolores possam ter acesso e também possam estar aí divulgando nas suas redes sociais. Muito obrigado pela força de vocês sempre, galerinha. Vamos São Paulo e é nóis! Não se iludam! Tamo junto!